do apóstolo Paulo. A igreja situada em Colossos, capítulo 1, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Fecha os teus olhos mais uma vez. Eu queria que você apresentasse a Deus como é que está a sua vida de oração. Como está a sua vida de oração? Existem problemas, dificuldades, questões que muitas das vezes nos impede de orar. Existe uma condição mental distraída, acomodada. Existem coisas que nós deixamos tomar lugar de prioridade, e isso nos faz espiritualmente fracos. E às vezes nem sabemos como apresentar uma causa, uma questão, não sabemos minimamente que passos tomar para virar uma situação de guerra espiritual, de contexto espiritual negativo. E eu gostaria que você apresentasse o seu coração para o céu agora, e que você dissesse ao Espírito Santo: me ensina a entrar no meu quarto. É isso. Tem um tipo de oração que ela é feita na solidão. Jesus disse assim: quando entrares no seu quarto, ele manda que feche a porta. E ele diz assim: ali em secreto, ou seja, só você e Deus, você clama ao seu Pai que está nos céus. Fala: Senhor, eu preciso receber um renovo espiritual, uma restauração, um fortalecimento. E eu gostaria que você dissesse assim para o céu, se for sincero, né? Eu quero avançar no propósito que tens para mim, custa o que custar. Ainda que eu tenha que ser levado para a casa do oleiro. E é bonita a frase, né? Desce a casa do oleiro, mas ser levado para a casa do oleiro me arrebenta se preciso for. Mas eu não quero me estabelecer e florescer longe da tua presença, longe daquilo que o Senhor tem para mim. Apresenta todo o ambiente de morte, toda circunstância de morte, projetos que morrem, esperanças que morrem, sonhos que morrem, projetos. O que é que você está prestes a desistir e foi Deus que te deu? Fala: Senhor, eu vim aqui
porque hoje eu sei que tu vais falar comigo. E eu te apresento os ouvidos do meu espírito, os olhos do meu espírito, e eu peço que tu venhas tocar, despertar, iluminar, para que eu possa ter uma noção clara do que eu preciso fazer contigo e em ti, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Hoje nós vamos começar uma campanha para quem deseja. É a campanha do Sangue do Cordeiro. O que é o Sangue do Cordeiro? O Sangue do Cordeiro, ele é o vinho da Santa Ceia. E o que é o vinho da Santa Ceia? O vinho da Santa Ceia, ele representa o sangue de Jesus Cristo. Depois de consagrado, Jesus Cristo assim, isto é o meu sangue. Ele saiu da boca dele. Isto é o meu sangue. E nós lemos em Colossenses, no verso 19, que aprove Deus pelo sacrifício, né? Pelo ato de moer o corpo físico e derramar o sangue de Jesus, reconciliar com Ele e através dele o céu e a terra. Então a primeira coisa que eu vou dizer para você é que o sangue de Jesus Cristo ele não reconcilia só pessoas com Deus. O sangue de Jesus ele reconcilia lugares. Amém. Ele reconcilia coisas. Ele reconcilia tudo aquilo que você derrama o sangue sobre e pede a remissão através da confissão dos pecados e da declaração da igreja, determinando que haja uma remissão. Então, existem casas, existem lugares, existem coisas que não são para ser ungido com óleo. Porque o óleo na Bíblia, ele representa o Espírito Santo. Jesus Cristo contou uma parábola, onde 10 virgens, elas estavam no mesmo lugar, elas estavam juntas, e elas tinham, todas tinham lâmpada, e na lâmpada de todas tinha azeite. A gente está falando de lamparina mesmo, aquela que tem um pavio aceso através do óleo, através do azeite. E todas estavam no lugar correto, e todas tinham a lâmpada, e todas tinham o azeite. A questão é que 5 tinham quantidade adequada e 5 não tinham a quantidade adequada. E o noivo demorou um pouco mais do que elas pensaram que demoraria, e essa parábola trata da vinda de Cristo. E as 5 que tinham lâmpada e tinham azeite na lâmpada, que é o Espírito Santo, elas puderam entrar para as bodas do Cordeiro. E as 5 que não tinham azeite na lâmpada, elas tinham lâmpada, elas estavam no mesmo lugar, elas tinham tido azeite, mas pouco azeite, então elas não puderam entrar. Então, o Espírito, o óleo, ele é o símbolo do Espírito Santo, mas o vinho, ele representa, e eu tenho a ousadia de fé, de crer que ele depois de consagrado, ele se torna o sangue de Cristo, porque foi isso que Jesus Cristo disse na última ceia. E depois que Cristo já estava na glória, ele arrebata Paulo, e Paulo registra isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo escreve assim: pois eu recebi do Senhor, o Senhor é Jesus, o que também vos ordenei, e ele está falando da Santa Ceia, e ele diz que na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Então, o vinho, ele representa o sangue derramado. Foi Jesus Cristo que disse. E depois ele arrebata o Paulo, né? Porque Paulo não viveu na mesma época que Pedro e os outros 12. Então Paulo não conheceu Jesus fisicamente. Então, para Paulo dizer que recebeu de Jesus, foi de maneira espiritual. Então Paulo repete aquilo que Jesus disse, né? Na noite em que foi traído, tenha tomado o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, que entregue por vós,
Fazer isso em memória de mim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que comeis esse pão, bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, existem unções que não são para ser feita com óleo, elas são para ser feita com sangue, o sangue do cordeiro. A primeira unção que eu fiz com o sangue do cordeiro foi em favor de uma pessoa que nem era da igreja, mas Deus me deu uma direção clara, que eu pegasse o vinho da Santa Ceia e eu pegasse um pouco de água e eu jogasse em terra e eu pedisse a remissão da vida daquela pessoa. E eu não conhecia essa pessoa profundamente, essa pessoa se encontrava numa condição muito difícil de saúde, e depois de muito tempo, quando essa pessoa se recuperou, que ela veio me contar a história da vida dela, essa pessoa tinha sangue derramado nas mãos, né? Era uma pessoa que tinha matado, né, algumas pessoas. Então, quando o carta aos Hebreus fala que pela prática da palavra nós nos tornamos com capacidade de discernir bem e mal, eu posso dizer para você que pela prática da palavra, colocando em prática aquilo que a palavra instrui, eu tenho visto o mal retroceder e o bem se estabelecer. Então, essa campanha que nós vamos começar hoje é uma campanha para trazer para você um renovo na sua fé, um renovo na sua forma de caminhar. Nós temos falado sobre a armadura espiritual, sobre o ato de você revestir o seu espírito com a palavra, com a prática da palavra. Temos usado muito o texto de Efésios 6:10. Agora, nessa campanha, nós vamos falar de coisas físicas, de casas, nós vamos falar de lugares, nós vamos falar do seu corpo, nós vamos falar da sua mão, nós vamos falar da sua consciência, que são lugares onde talvez precise de um resgate. Talvez precisa... O que é um resgate? Tem que ser quebrado o poder das trevas que controla aquele lugar e estabeleceu o controle do poder de Deus e do Espírito Santo. Dito isso, o que é que pode, né, nos impedir de compreender a santa palavra do Senhor? Nós temos falado sobre isso. Domingo nós falamos sobre contrariedade, né? Cristãos que não suportam serem contrariados, mas hoje eu queria falar do sofrimento. O sofrimento é uma arma que o inferno usa para impedir você de entender de maneira plena, aceitar de maneira plena a palavra de Deus. Tem um texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 5, e eu vou ler, deixa eu ver se eu separei certo, o verso de número 18, Êxodo capítulo 5, verso 18, vamos ver. Esse texto é quando Moisés, ele aborda o faraó, e ele dá uma ordem para o faraó libertar ou liberar o povo de Deus, para que eles saíssem do Egito, né? Moisés foi enviado para resgatar do Egito, da escravidão egípcia, do chicote do faraó, o povo de Deus. E essa é a resposta que o faraó, a primeira resposta que o faraó dá para Moisés e para o povo. Diz assim: agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a poda integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhe disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Então, o que acontece aqui, né? Ao invés do faraó acatar de primeira a ordem do Moisés, ele usa uma tática, e o faraó na Bíblia ele representa Satanás, ele é um tipo de Satanás.
ele faz com que sejam retiradas algumas regalias e algumas ajudas, e diz que o povo teria que entregar a mesma quantidade de tijolo produzido. Então, ou seja, o trabalho ele é aumentado, e isso produziu em todo o povo um sofrimento muito grande. Eu quero lembrar para você que quando Moisés aborda o povo, o Moisés diz assim, que tinha sido enviado a mando de Deus, com uma palavra de Deus, e que ele os tiraria daquele cativeiro e os conduziria a uma terra que emana leite e mel. Então, aquele povo recebeu uma palavra de salvação. Aquele povo recebeu uma promessa de prosperidade. Aquele povo recebeu uma promessa de liberdade. O coração de todo o povo ficou muito animado. Mas Satanás, para impedir que a palavra de salvação, de libertação, a palavra de ânimo, a palavra de provisão da parte de Deus pudesse frutificar, então Satanás usa o faraó, e o faraó aumenta a jornada de trabalho, aumentando assim o sofrimento daquele povo. E antes de você começar a ouvir sobre os lugares que precisam ser remidos, as coisas que precisam ser remidas, eu queria que você pedisse ao Senhor para te mostrar qual é a sua relação com o sofrimento. Sofrimentos que você já passou, sofrimento, que tem sofrimento que a gente passa, mas a gente fica presa nele. Tem sofrimentos pelos quais nós passamos e nós ficamos aprisionados. A nossa alma, ela fica limitada. É como se nos encolhêssemos um pouco diante da vida. E o sofrimento, a questão do sofrimento, né? Não existe uma existência sem sofrimento. A primeira coisa que eu quero dizer, que todo mundo sofre. A segunda coisa, Deus ocasionalmente ele usa esse sofrimento para te revelar o propósito, para te trazer de volta, para te orientar, para te advertir, para te fazer entender certas coisas. Deus não é o autor do sofrimento. Ele não projetou o sofrimento, mas ele usa o sofrimento. Então, logo, quando um crente passa por um sofrimento, a pergunta tem que ser: o que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que eu preciso ver? O que é que tem mais para mim? A terceira coisa que eu queria falar sobre o sofrimento é que o sofrimento, ou ele vai te levar para mais perto de Deus, ou ele vai te jogar para mais longe de Deus. Ninguém passa por um sofrimento real e continua aonde está. Eu queria que você avaliasse isso também. Ou o sofrimento te leva para perto, te aproxima um pouco mais, ou o sofrimento ele te afasta. Então, quando o faraó endurece o coração, o povo se volta não contra o faraó. Aí eu queria que você entendesse isso também. O povo se volta contra Moisés. Quando o sofrimento intensifica, o povo não se volta contra o faraó. Qual seria o normal? Né? Não, peraí, esse faraó ele é muito pior. Ainda bem que Deus nos deu uma palavra. Ainda bem que a era faraônica está ficando para trás. Ó quem é o faraó? Não. Mas eles se voltaram contra aquele que foi levar da parte de Deus uma palavra de libertação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás, o seu inimigo, ele não é só mais inteligente do que a gente. Você tem consciência que o diabo é mais inteligente que você ou não? Carta aos Hebreus, o autor fala assim: um pouco menor do que os anjos fostes criados, se reportando aos seres humanos.
Além de ser mais inteligente do que eu e você, ele tem uma malícia. O que é uma malícia? Ele joga com situações para nos fazer, nos separar daquilo que nos faria vencê-lo. Nada tiraria aquele povo do Egito, mas a palavra que Deus deu para o Moisés tiraria. Tanto é que tirou. Você consegue entender isso? Nada tiraria aquele povo da mão do faraó. A palavra que Deus entregou para Moisés, ela tiraria. Tirou, é a única. Então Satanás, ele trabalha produzindo sofrimentos. E sofrimento é uma coisa individual, né? Não tem como a gente medir sofrimento, né? Infelizmente, a gente tem se deparado com alguns anúncios de suicídio, né? Até mesmo no meio da igreja, suicídio de pastores. E não são poucos. E crente, alguns gostam de julgar, né? Alguns gostam de dizer assim, mas pastora, como? Um pastor usado, com toda a autoridade, como é que esse cara, como é que essa mulher se matou? E quando me trazem uma questão dessa, eu sempre digo assim, quanto mais uma pessoa é iluminada, quanto mais ela entende, quanto mais ela conhece a verdade, mais ela sofre. Um pastor conhece realidades que o átrio nem imagina. Eu não estou fazendo apologia de suicídio. Eu não estou explicando e muito menos justificando o suicídio. Mas quanto maior esse copo deve ter, 200, 300 ml, ele cabe 300 ml de água e ele cabe 300 ml disso ou de qualquer outro líquido. Se ele tivesse 500, ele caberia 500. Então, uma pessoa que entende as coisas de Deus, entende a alegria da salvação, ela também entende a dureza da vida. Ela entende a dor e o sofrimento. Então, quanto mais conhecimento, mais sofrimento, né? E a gente precisa ter cuidado com o sofrimento, porque todo sofrimento pelo qual a gente passa, ele tem que nos levar para perto. Ele não pode nos levar para longe de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não aguentam sofrer. Qualquer coisinha é muito. Você tem essa noção? As pessoas não aguentam nada, as pessoas desistem por causa de qualquer coisa. Qualquer coisa trufa a cara, qualquer coisa se encolhe, qualquer coisa reage desmedidamente, qualquer coisa desiste, qualquer coisa. E sabe o que é pior? Nós estamos vivendo o fracasso da igreja. Você sabia disso? Estou falando dessa igreja, da igreja de Jesus Cristo, que é una, é universal e é indivisível. A gente tem placa diferente, mas a igreja de Jesus Cristo, ele tem um corpo só. Entende? A igreja de Jesus Cristo, ela é uma só. Então, quando a gente fala da igreja, a gente fala de todos que se reúnem sobre a face da terra, em nome do Senhor Jesus. Isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja, ela falhou. Ela falhou em gerar pessoas capazes de enfrentar sofrimento. A igreja, ela sucumbiu a essa teologia de acomodação, essa teologia visual, essa teologia tecnológica. Todo mundo quer o máximo de coisas de maneira muito rápida. Tecnologicamente é possível, biologicamente, espiritualmente não. Você tem um monte de informação que te traz um monte de sensação, mas você não processa, você precisa de uma experiência
você gravasse isso. Deixa eu tentar dar um exemplo rápido, né? As pessoas, elas vão lá, elas abrem uma rede social, ou 2 ou 3 artigos, e elas já acham que são doutores em alguma coisa, ou que conhecem alguém profundamente. Mentira. Só porque ela olhou rápido, eu sei quem é. Ele postou isso, ele falou aquilo, a posição de direita e de esquerda é de centro-direita, é do oeste, do faroeste, eu sei quem é. E aí define aqui, você só conhece uma pessoa convivendo com ela, se ela conviver com você. Você sabia que a maioria das pessoas não conseguem falar a verdade minimamente? Elas não conseguem ser sinceras minimamente. Então presta atenção, nós vivemos numa época em que a igreja não preparou as pessoas para sofrer, para aguentar tranco. Nós vivemos numa época em que a sociedade gera pessoas fracas, e nós vivemos numa época em que o inferno está com pressa. Então, a manifestação do anticristo, ela já é muito mais concreta. Então, as pessoas estão muito mais oprimidas, muito mais tristes, sem construção interna. Então, nós temos uma igreja que caminha longe de Deus. Uma igreja que não entende a palavra de Deus. Uma igreja que não sabe nada, quase nada de Deus. Então, dito isso, nós vamos entrar no nosso tempo. Lá em Deuteronômio, no capítulo 22, 8, acho que é 22, capítulo 22, no verso de número 8, Moisés dá uma instrução para o povo, já no deserto, rumo a Canaã. Ele diz assim: quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Moisés está falando de construção civil, ele está falando de casa física, mas ele está dizendo, ele está usando uma imagem física para nos explicar algo espiritual muito sério. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, quando você construir uma casa, se nessa casa tiver um terraço, e aí a gente pode entender esse texto assim: se você mora no 2º andar, no 3º andar, se você mora em um apartamento, se nas imediações da sua casa tem um lugar que pode representar um perigo, se você tem na sua casa uma piscina, também. Você tem na sua casa uma piscina? Você tem na sua casa um lugar alto que uma criança facilmente pode escalar? Então você precisa colocar uma cerca. Você precisa evitar que haja um acidente e com esse acidente haja uma morte. Porque mesmo que você não tenha planejado matar ninguém, mesmo que você não tenha projetado, esquematizado a morte de alguém, se alguém vier a morrer ali naquela casa, aquela casa ela vai carregar uma marca de culpa. Queria que você entendesse isso. Olha, a segunda parte do verso, ele diz assim, do verso 8, ele diz assim: façam parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, se alguém cair do terraço. Aqui o Moisés não está dizendo de um crime planejado e premeditado. Não. Dentro do direito seria um crime de dolo, onde houve uma premeditação, onde houve um planejamento, onde todas as ações foram feitas para que se obtesse aquele resultado, a morte de alguém. Não é isso que ele está dizendo. Se na tua casa você tem alguma coisa que representa perigo e alguém possa morrer,
Você precisa tomar cuidado com essas coisas. Porque se alguém vier a morrer, mesmo que acidentalmente, sobre esta casa fica uma mancha de culpa. É isso que ele está dizendo. E aí, o que é uma mancha de culpa, né? Por exemplo, a gente poderia dizer também, você tem faca cortante em casa, tem criança pequena? Você tem criança pequena e essas crianças têm acesso ao fogão, ao gás? Você deixa essa criança pequena exposta na praia? Você acha que vai dar certo? Você pode não ter planejado matar a criança, mas se a criança morrer, aonde ela morreu, você tem culpa. Por quê? Porque você não fez o que você tinha que fazer para evitar que aquilo acontecesse. Além da questão emocional, que a pessoa fica muito mal. Uma vez, eram meus vizinhos, eu estava na frente da minha casa, fui acompanhar alguém que estava indo embora, que foi me visitar, era de manhã. A Val deve lembrar, ela morava comigo, lembra, Val? E essa casa tinha uma piscina pequenininha, né? Aquela piscina tinha o que, Val? 5 metros só? Parecia um tanque. Parecia um tanque, né? No meio do jardim tinha um tanque muito pequeno. E os caseiros da casa tinham uma menininha de 3 anos de idade. E a mãe estava fazendo almoço e o pai no jardim brincando com aquela menininha. E a menininha tinha uma bola na mão. E aquela bola caiu dentro daquele tanque. E ela foi pegar a bola e se desequilibrou e caiu dentro do tanque. Quando o pai encontrou, a menina estava sem vida. É sobre isso que o Moisés está falando. Ele disse terraço, mas qualquer circunstância dentro da tua casa que pode provocar a morte de alguém. Você é o responsável. Você sabe qual é a diferença do homicídio doloso e culposo? O doloso, ele inclui a premeditação. A pena é maior. Mas o culposo, ele pode trazer a sua responsabilização. Porque você não fez o que deveria ser feito. Ok? Agora, aonde existe um derramamento de sangue, aonde alguém morre, e essa pessoa não morre de maneira natural, aquele lugar ele fica manchado com aquele sangue. E mancha de sangue na Bíblia é moeda espiritual. Lá no livro de Gênesis, Deus disse para o Caim, quando este matou o seu irmão Abel, o sangue do teu irmão, ele clama das entranhas da terra a mim. Então ali tem uma voz. E aí impõe uma pergunta, né? Existe casa mal assombrada? Existem ruas mal assombradas? Becos mal assombrados? Fazendas mal assombradas? Existe. Por quê? Aonde houve um derramamento de sangue, doloso ou culposo, e ninguém foi lá para limpar aquele lugar, limpar de quê? Limpar dos espíritos malignos que passam a ter acesso e direito de ação dentro daquele lugar. Entende isso? Alguém tem que ir lá e limpar aquele lugar. Muitas religiões, não só as de matriz africanas, o sangue ele é usado, né? Pergunta para eles por que está presente em quase todo sacrifício ou rito de iniciação o elemento do sangue. O sangue de animal, e existem religiões que derramam sangue humano. É ilegal, é criminoso. Derrama. Por quê? Aonde o sangue é derramado, os espíritos demoníacos, eles aparecem ali e através daquele sangue,
bandidos atendidos pelo diabo para a morte. Porque aquela pessoa passa a ter um pacto com a morte. Ela está comprometida com a morte. A morte, espíritos demoníacos, tem legalidade, porque é uma pena, mas os cristãos não conhecem o mundo espiritual. E tem muitos cristãos querendo ser melhores do que Deus. Eles saem usando a unção, a autoridade, o nome de Jesus para orar, impor a mão, abençoar qualquer pessoa indiscriminadamente. Ele acaba entrando na frente de uma guerra, onde o inimigo é vivo e ele mata de verdade, e sem proteção adequada, fora da palavra do Senhor. Então, se na tua casa teve um histórico de morte, se no teu trabalho teve um histórico de morte, pastora, como que eu vou saber? Você dá para saber de 3 formas. Primeiro, fazendo um dossiê, né? Fazendo um inventário da casa, e vai que alguém que conhece essa casa anterior a você, conheça o fato e te informe. É uma forma. A segunda forma, Deus te revela. A pessoa que tem um dom, ela entra naquele lugar e Deus, na sua bondade, permite que essa pessoa veja. E permite mesmo. Uma vez, eu não vou dizer o nome dele, porque ele está preso até hoje. Eu era obreira da igreja que eu fui ordenada. Essa igreja ainda não existia, tem muito tempo isso. E houve, há uns 20 anos atrás, no estado do Pará, um grupo de satanistas que mataram várias crianças para oferecer para os demônios, grupos de satanismo. E um dos médicos que fez o sacrifício, que fez os cortes tinham que ser feitos com precisão, é um capixaba. Não vou dizer o nome dele, mas você vai lá no Google, coloca lá, médico capixaba condenado pelo assassinato de crianças no satanismo do Pará, que vai aparecer nome, fotografia, você acha, vai lá e procura. E esse médico, ele foi lá na minha igreja, na época, minha igreja, e a minha pastora trouxe ele para mim e disse assim: Cris, eu queria que você orasse por ele, porque ele tem uma causa na justiça, ele vai ser julgado, ele é inocente, já me deu, ele é inocente, e eu preciso, você lembra, Irene? A Irene lembra, a Valdirene lembra, a Débora lembra, isso foi um fato real. E eu falei assim, então, qual é seu nome? Deixa eu orar por você. E quando eu fui orar por ele, o Espírito Santo me deu uma visão. Uma camisa branca social, toda manchada de sangue no peito, do lado direito. E o Espírito Santo falou assim comigo: não ore por ele. Ele é culpado, ele derramou sangue inocente. E eu não vou livrar. E eu falei assim, mas qual a profissão do senhor? Aí ele disse, eu sou médico. Eu falei, olha, infelizmente, com muito respeito, mas eu não vou orar para o senhor, de jeito nenhum eu oro, porque Deus me deu uma visão, uma camisa branca, manchada de sangue, e Deus quer a sua condenação, o senhor precisa pagar. Então eu não vou orar. E saí. E a Valdirene, a obreira Val, era líder da intercessão dessa igreja. E a pastora não ficou contente, porque era amigo dela, pessoal. Ela levou até a Val e disse assim: Val, eu queria, você é líder da intercessão, esse aqui é fulano de tal, e eu queria que você orasse por ele. E a Val está aqui, vem cá, Val. Isso que eu estou dizendo é verdade? E ela disse assim, e a Val não sabia, Deus não mostrou para ela o que me mostrou. E você orou por ele, Val? Orei. E o que aconteceu? Eu quase morri. Ela começou a morrer fisicamente. Não é isso? Verdade. Sentou, começou a querer infartar, não foi isso? Eu não lembro o que eu senti, não, mas que eu estava morrendo. Tá. Ela chegou perto de mim, roxa, sem respirar. Sem respirar. Fechou a garganta, pode sentar lá.
E a pastora chegou com ela já carregada, com outra pessoa puxando, roxa, sem respirar. E eu falei assim, o que aconteceu? E aí ela falou assim, não sei, eu orei pelo médico e eu fiquei assim. Olhei para a pastora, a autoridade. Falei, mas a senhora não viu Deus falando, não podia orar. E eu falei para a Val, senta aqui. E eu fui pedir o sangue de Jesus. Eu ungi a Val com o vinho da Santa Ceia. E mandei embora e ela voltou ao normal, fez mal. Na hora, em tempo real. Então assim, o mundo espiritual, ele é real. E ele é regido por leis espirituais. O que significa isso? Se você foi negligente, você precisa confessar a tua negligência. Você precisa de dar espaço para o Espírito Santo curar o teu coração de toda culpa. Porque se você ficar arrastando a culpa, a gente não consegue fechar aquela brecha, aquele acesso demoníaco à vida da pessoa. Existe um processo. A palavra de Deus, ela nos ilumina. O salmista diz assim, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. A primeira coisa que a palavra de Deus faz é nos revelar a verdade. Jesus disse assim, conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. E às vezes nós matamos alguém sem ser negligente com lugares perigosos. Vocês sabiam que as pessoas morrem por causa de emoção? Ou não sabiam? Se a pessoa sofreu uma emoção muito forte, sendo ela positiva ou negativa, inclusive Val, hoje é o dia da Val. A Val, ela conheceu uma senhora que lutou a vida toda e ela tinha 2 sonhos. Um era de ter a casa própria e o outro é de ser aposentada, não é isso, Val? E ela já tinha quantos anos, mais ou menos? Já tinha uns 70 anos. Vizinha lá da sua mãe, né? E aí aconteceu que ela conseguiu construir a casa e conseguiu também a aposentadoria. Terminou a casa e se aposentou na mesma semana. Ela terminou a casa, se aposentou na mesma semana e aconteceu o que com ela? Morreu. E o médico falou que ela morreu de alegria. Ela morreu de alegria. O médico. Emocionada. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a condição emocional da pessoa que está ao seu lado? Conhece? Você conhece pessoas que saem falando na cara dos outros tudo que elas não têm o direito de falar? E falam de qualquer maneira? Você sabia que uma palavra sua pode matar alguém? Não é só porque levou o diabo, não. Porque você colocou a pessoa em contato com emoções que ela não estava preparada para estar. E você sabe o que acontece quando um lugar ele é manchado de sangue? Eu queria falar sobre casa, família, né? Família, casa. Quando José fala, eu e minha casa serviríamos ao Senhor, está falando da família. Queria falar de aborto, não vai dar tempo? Vamos falar só disso então. Você sabe o que equivale a sua casa ser manchada com sangue? Espíritos de morte passam a habitar aquele lugar e eles têm livre acesso para agirem ali. Tem gente que gosta de roupa de gente que já morreu. Não, se você tiver fé, ungir, quiser muito a roupa, orar, determinar. Tem gente que gosta de foto de morto exposta, né? Em tamanho grande, dentro de casa. Ele não está mais em cima da terra.
no álbum, tá bom, né? Tá de bom tamanho, não tá? No álbum lá guardadinho, na memória, aí você vai, pega, olha, porque quando você coloca em um lugar de destaque, você dá legalidade para aquilo, você dá espaço para aquilo, você dá honra, você dá notoriedade para aquilo. Outra coisa, gente que adora de falar de gente que já morreu e fala sem o menor respeito. Gente que fala do morto como se o morto estivesse vivo, para bem e para mal. Você já viu gente ofendendo mortos? Xinga, ofende. Ah, aquele demônio, a pessoa já morreu. Ah, aquele satanás. Aqui, a pessoa já morreu. Ela não está mais em cima da terra. Agora, você sabe que toda pessoa, ela deixa um histórico espiritual. Porque Satanás, ele habita em pessoas, em lugares, mas é para atingir pessoas. Quando o diabo habita uma casa, não é para... Ele não quer aquele lugar. Ele quer aquele lugar para atingir as pessoas que moram naquele lugar. As pessoas que vão passar por aquele lugar. Então, uma casa manchada de sangue, ali tem espíritos de morte. A pessoa não sabe por que todos os projetos da família fracassam, dá errado. Fecha a loja, interrompe o curso, nada vai adiante. Se a pessoa ela teve um envolvimento com o ocultismo, ela serviu ao encosto, ela tem risco no corpo. Uma vez eu fui fui visitar uma casa e o Espírito Santo me disse que o chefe da casa tinha um monte de marca no corpo, mas não dava para ver. E aí eu falei assim, eu posso, e eu não lembro se foi o óleo que eu passei, se foi o óleo ungido, se foi o sangue do cordeiro, não sei. Eu sei que a hora que a gente passou, apareceu todos os riscos. Foi real. Todas as marcas. Apareceu no corpo, mas não dava para ver. Não tinha cicatriz. É real isso que eu estou dizendo. Só que aquela cicatriz, ela estava lá no mundo espiritual. E ela é o acesso que os demônios têm para fazer fracassar a família. Os projetos da família. As conquistas da família. E a maioria dos crentes, eles não têm nenhum cuidado com a casa. Nós falamos sobre abençoar casas, e nós falamos de... você não tem como ungir sua casa se você é uma pessoa triste e fica triste dentro de casa o tempo todo, se você é uma pessoa raivosa, se você é uma pessoa mórbida. Tem gente que está dentro de casa e você morreu. Você não vê sinal de vida. Você entra na casa de certas pessoas e a começar pela organização ou a falta dela, porque você já entrou em casas que é sempre do mesmo jeito? O quadro está lá no mesmo lugar, mesma cortina, você não vê sinal de vida, é tudo limpo e arrumado, aí você vai ver, aquela casa está assim há 30 anos. Não trocou um enfeite, não trocou nada. Aí você fala assim, tem alguém aqui vivo? Porque a gente muda, não muda? A gente muda o que está em volta, sim ou não? E tem casa também que você entra e a desordem é tanta que você fala assim, mas tem dor nessa casa? Mora gente aqui? Dorme gente aqui? Come gente aqui? E os crentes, eles levam para dentro da casa qualquer objeto, qualquer coisa. Eles não querem saber do histórico da casa. Terrenos que são adquiridos mediante litígio, brigas de família, pessoas que carregam negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é uma pessoa que deu muito prejuízo financeiro para os outros? Então,
Vê se você não resiste, não. Recebe a palavra. Porque tem gente que fala assim, mas é só bens materiais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que quem rouba dinheiro das pessoas está roubando a vida dela? Fala, pastora, mas dinheiro é vida? Não. Mas só que para a pessoa ganhar dinheiro, ela gasta a vida. Gasta ou não gasta? Você gasta um tempo da tua vida trabalhando ali. Porque você precisa do recurso ganho com aquele trabalho. Aí vem alguém e leva o que você conquistou e você sabe o que aquela pessoa passou? Porque você deu uma pernada nela? Você tem ideia? Das brigas, desentendimentos, talvez separações que aconteceram porque você deu aquele prejuízo para ela. Você brinca com isso? Não, pastor, eu só devo cartão de crédito, financeira, banco, instituição grande. Então não acredito que ninguém passou fome, não. Não, primeiro você não sabe como é que ficou os funcionários que te concederam o empréstimo. Eu já atendi muito gerente de banco. Não são poucos. E quando o banco é menor, tem um banco específico aqui no estado que eu atendi o gerente, o ex-gerente, que ele foi demitido por conta disso, e ele quase que tirou a própria vida. Porque ele foi acreditando nos clientes e foi abrindo empréstimo, liberando empréstimo, e os clientes começaram a não pagar o banco, e ele foi responsabilizado, ele perdeu o emprego, e se ele não tivesse chegado até a gente, uma família, ele tinha 4 crianças pequenas na época, teria ficado órfão, sem o marido e sem a criança, sem o marido e sem o pai. Eu atendi esse gerente pessoalmente. Então você não sabe de verdade, né? E outra coisa, você sabia que tem muitas instituições que são satanistas? Umas declaradamente, outras não. E aí, o crente, ele não conhece a Bíblia, ele não respeita a Bíblia, mas os demônios conhecem e respeitam. A Bíblia tem um registro da fala dos próprios demônios, onde eles dizem assim, queria até que você repetisse, nada podemos contra a verdade. Isso é uma declaração do inferno. Então, o diabo sabe que ele não pode contra a verdade, mas os crentes não conhecem a verdade e acham que essas coisas não são sérias. Quando Jesus Cristo diz assim, ser fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ele nunca vai começar com muito. Eu nunca tive culpa por dever ninguém, não é isso. Mas eu fui ensinada, né? Eu tive uma mãe que criou 5 filhos, viúva, e nunca ficou devendo nada para ninguém. Tudo dela era muito anotado, ela era muito correta, né? Ela vendia um monte de coisas. Quando ela morreu, a gente não teve nenhuma dificuldade. Estava tudo bonitinho, dinheiro separado, tudo contabilizado. Mas quando eu fui ordenada, Deus, é um pedido que eu fiz para o céu. Nunca me deixa dever nada, nunca me deixa dever a ninguém, nunca me deixe deixar de pagar nada e nem a ninguém. E aí eu tenho a Val, que morou comigo 10 anos, ou mais, não sei, 10, né? Quase 11, e ela pode testemunhar isso. Mas isso é uma determinação sua. O céu nunca vai fazer em você aquilo que você não busca, aquilo que você não deseja de todo o coração. Então, nessa primeira etapa, nós falamos de casa física, construção. Pastora, e a terceira forma que eu não disse, né? A primeira é quando alguém te conta a história da casa, ó. Aqui morreu alguém, né? Alguém foi assassinado aqui dentro. A outra é quando o Espírito Santo te mostra. E a terceira é por observação. Fala, ó, desde que eu mudei para essa casa que nada vai para frente. Nada dá certo, nada vinga aqui nessa casa.
eu já ungi com óleo, eu já joguei o sal, eu já joguei a água. Esta campanha é para resolver o que todas as outras unções anteriores não resolveram. Você vai levar o sangue do Cordeiro. Como é que vai funcionar, né? Você que deseja fazer essa campanha. São 3 terças-feiras. Pastor, eu não vou poder... Deixa eu dizer outra coisa, né? Antes de falar da campanha. Tem muita gente que brinca com campanha, né? Mas você não pode brincar com campanha. Por quê? Porque a campanha, ela é um voto. E a palavra diz que Deus, ele não se alegra do voto do tolo. É melhor você não votar do que você votar e você não cumprir. E um voto quebrado, ele é um acesso de demônios na vida da pessoa. Então, se você começar uma campanha, você termina ela. Porque senão você pode estar debaixo de uma maldição que está vindo da parte de Deus. Essa campanha da água, essa última que nós tivemos, eu tive uma experiência assim que eu nunca tive. Eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quis me mostrar com isso? O poder de uma campanha, o poder de algo consagrado. Essa campanha da água, eu quebrei essa campanha. Porque no segundo domingo, eu tive que ir no hospital fazer uma visita numa UTI e eu esqueci a garrafa para trás. E eu já estava chegando aqui, não tinha como ir lá buscar. Então, quebrei. Tem gente que começa uma campanha, quebra e fica assim, pastor, eu quebrei, e agora? Quebrou. E agora eu tenho que ver alguma coisa para te liberar desse compromisso. Se você tiver temor, mas eu não tenho o que fazer. Quebrou, está quebrado. Eu ia falar para quem? Eu quebrei. Falei para Deus, Senhor, aqui a causa é nobre, porque eu fui lá numa UTI, a pessoa ia morrer, e acabou que eu esqueci. Eu falei, mas eu falei assim, eu quebrei. Agora, deixa eu batalhar, qual é a direção que o Senhor vai me dar para reparar a campanha quebrada. E aí, tinha uma pessoa que foi no cardiologista, e o cardiologista, na ausculta, falou assim, nossa, não tem nada bom aí não, tá? Aí ele pediu lá um exame específico e já apontou, isso é problema na válvula, isso é refluxo, colocou alguns apontamentos para na hora do exame o médico averiguar. E eu comecei a orar por essa pessoa, muito fortemente. E quando foi no domingo de manhã, o Senhor me deu uma visão. E o Senhor falou assim, pega essa garrafa que você quebrou, que eu não tinha aberto. Joga do lado esquerdo do peito dessa pessoa. Manda o mal que está no coração vir para dentro da água. Eu acordei e falei, mas gente, eu quebrei. Como é que eu vou pegar uma coisa que eu quebrei? O céu mandou, liguei para a Priscila, falei, Priscila, é você que vai comigo. Porque eu vou pegar a garrafa da água que eu quebrei. E a hora que eu peguei a garrafa e eu joguei a água no peito da pessoa, Deus mostrou um monte de coisa, essa pessoa esquentou, o peito evaporou e essa pessoa, ela foi ungida e foi para o exame. O que vocês acham que o exame deu? Zero. Você está entendendo? E aí depois eu fui perguntar, Deus, por que o Senhor me mandou pegar a garrafa da campanha que eu quebrei? E aí o Espírito Santo é bom, às vezes ele responde pra gente, sabe? Não é do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer, mas ele disse assim, para que você saiba que aquilo que é consagrado é consagrado. Que quando você quebra, você não quebra a consagração, a consagração continua. Quando você quebra, você desperdiça aquilo que foi consagrado. E no meu caso, Deus não permitiu, porque Ele quis, iniciativa dele, que eu desperdiçasse aquilo que o céu consagrou. Então, são 3 terças-feiras. Na terceira terça-feira, você vai trazer um pouco de suco de uva, da marca que você quiser. Uma caixa, uma garrafa, você quiser. Você também vai trazer um pão, e eu vou consagrar. E esta ceia, ela vai ser celebrada na sua casa. E este sangue, ele vai ser jogado na sua casa, para remir toda a marca de sangue, todo o acesso de sangue que tem em cima daquela casa.
E aí você vai ver se a diferença aparece ou não. Então, se você for vir às 3 terças-feiras, você começa. E, ó, todo mundo entendeu? Que depois todo mundo fez assim, pastora, que dia que vai levar? Na 3ª terça-feira. Não chega aqui semana que vem aqui. Não. É na 3ª. Pastora, quem vai me dar? Ninguém vai te dar nada, você que vai trazer. Você vai comprar uma garrafa, uma caixinha, né? E você vai comprar a quantidade. Não sei, você que sabe o tamanho da sua casa, você que sabe quantas pessoas que vão tomar a ceia. Eu compraria para sobrar, não é? Porque se você comprar eu comprei aqui 50 ml, aí você vai servir, você vai beber, vai ficar sem sua casa. Então a quantidade é com você. Você que vai comprar o pão, de preferência asmo, né? Se não, pastor, não tem. Você traz o pão que você tiver, pronto, desde que não seja açucarado, nem com creme. Né? Um pão de sal. E você vai trazer. E na 3ª terça-feira, nós vamos consagrar. E aí nós vamos começar a determinar os dias que essa ceia vai ser celebrada na sua casa. Você entendeu que a ceia vai ser celebrada na sua casa? Fala, pastora, a senhora vai lá? Não sei. Eu vou, o obreiro vai, o pastor vai, mas alguém vai. E a ceia vai ser celebrada dentro da sua casa. E a sua casa vai ser lavada com esse sangue. Amém? Se coloque de pé. Nós começamos. Pastora, eu sou uma pessoa que eu provoquei a morte de alguém. Eu tenho uma culpa. Eu não queria provocar, não foi intencional, mas a pessoa morreu. Eu sugiro a você que suas mãos sejam lavadas. Pastora, eu matei porque eu quis matar. É tolo, mas você precisa confessar. E as suas mãos precisam ser lavadas. E tem que tirar a marca da mão, a marca da tua vida, e tem que arrancar a culpa de você também. Porque o sangue leva tudo. Você sabe o que é remir? Tira de uma condição e coloca em outra. Amém? Levanta sua mão direita bem alto. E eu queria que você apresentasse a sua casa, os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que dá errado, aquilo que está morto dentro da sua alma, dentro do seu coração. Porque hoje o Espírito Santo vai trazer um renovo na palavra. E quando você recebe um renovo na palavra, você recebe um renovo de caráter. Você recebe uma transformação pessoal. Eu queria que você entendesse isso. Né? Então, fala, Senhor, eu preciso de um renovo para a minha caminhada. Eu preciso de um alívio para a minha dor. Você não pode. Qual é o sofrimento que você não aceitou? O sofrimento que você não digeriu? O sofrimento aonde você desistiu da salvação? É o sofrimento que você passou e você falou assim: tá bom, eu vou para o céu, mas eu já não espero mais nada. É forte. Essa desesperança que você carrega junto com você, onde você não acredita na fidelidade mais a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, está fora de contexto, mas o Espírito Santo está me trazendo, eu vou dizer. Você sabia que quem não entrega o dízimo no altar do Senhor rouba? Porque quem entrega o dízimo só vem devolver o que não lhe pertence. Porque a 10ª parte Deus não deu para você. A verdade é essa. Mas você sabe o que é que escapa para alguém que não tem mais fé para dizimar? A esperança de que vai vencer, de que vai romper. A bondade de Deus. Já não crê mais na plenitude da bondade de Deus. Levanta mais alto a sua mão. Pede para o Espírito Santo colocar fogo na sua mão. Vou chamar a pastora Priscila aqui. Renovo. Já apresento
o seu coração e as mudanças que precisam acontecer nele. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor já cantar aquela música Renova-me. E será que se você abrir espaço, ele vai te transformar. Eu estou falando de áreas de sofrimento, de áreas de dor, de áreas de apego, de áreas de culpa, de áreas de cansaço, de áreas de decepção. A pastora Priscila vai fazer essa oração. É um renovo na oração. A oração feita em secreto, dentro do quarto. Fala, pastora, não sai nada, mas vai sair lágrimas. E nas lágrimas o Senhor vai se movimentar. E vai alinhar a tua mente. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar a Ti, meu Deus, essas mãos erguidas. Eu quero apresentar a Ti, meu Deus, esses corações que estão se voltando para Ti nesse momento. Meu Deus, clamando, meu Pai, pelo renovo. Clamando, meu Deus, para uma nova chance. Clamando, meu Deus, por uma nova forma de viver. O Senhor conhece, meu Deus, o profundo do nosso coração. Só o Senhor sabe as áreas, meu Deus, que precisam ser transformadas, modificadas e tocadas pelo Teu Espírito. E eu venho pedir ao Senhor nesse momento que o Seu Espírito Santo, meu Deus, venha visitar estas áreas, todas elas. Visita, meu Deus, todas as áreas da nossa vida. O que representa o nosso ser diante do Senhor. Meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, vai visitando nesse momento. E que o Senhor, meu Deus, venha trazer uma unção de renovo. Vai renovando a nossa esperança. Vai renovando a nossa fé. Vai renovando, meu Deus, o nosso entendimento de Ti, do Teu Espírito, do Teu fluir. Em nome do Senhor Jesus, vai operando com o Seu poder aqui neste lugar. E nós queremos rejeitar, meu Deus, nesse momento. Nós já rejeitamos todo pensamento, todo sentimento, meu Deus, que é contra o Seu Espírito Santo, que é contra a ação do Senhor nas nossas vidas. Vai quebrando nesse momento a incredulidade. Vai quebrando nesse momento, meu Deus, toda incredulidade. Tudo que é contra o Teu Espírito Santo. Meu Deus, tem de misericórdia das nossas vidas. Vai quebrando, meu Deus, vai repreendendo esses domínios. Onde há um domínio de incredulidade, pedindo o renovo do Senhor de chegar. Que o Senhor venha passar com o Seu poder. Em nome do Senhor Jesus, vai passando com o Seu poder do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. E faz chegar, meu Deus, o renovo do Senhor em todas as áreas. Que não fique nenhuma de fora, meu Deus. Que nada venha ficar de fora. Que nada venha ficar retido. Em nome do Senhor Jesus. Põe a sua mão direita sobre o seu coração agora. Você que está fazendo a campanha, pede ao Senhor um coração mais grato. Pede ao Senhor um coração mais grato. Coração mais grato. Pede a Deus. Um coração mais tranquilo. Você que tem problema com sono, presta atenção. Se você começou essa campanha hoje, então hoje o céu já te escutou. Lá na sua casa onde você não consegue dormir, quem é que não consegue dormir direito? Porque os anjos vão descer lá. Aqui faz um propósito com Deus, arranca do computador tudo aquilo que não é do agrado do Senhor. Tudo que não é do agrado, todo acesso a site de pornografia. Crente que fica namorando pela internet. Meu Deus. E inscrito em site de namoro. E quer que Deus abençoe o casamento. Olha, eu sei lá, tá? Deleta.
A provisão sobrenatural chega. Aonde tem ordem, fala, na minha casa vai ter ordem. Aqui, se você vir dizendo essa casa é maldita, essa casa não presta, essa casa é pesada, começa a apresentar a Deus. Fala, se nesta casa tem uma inveja contra mim, sabe o que é inveja? É gente querendo você fora de lá. É gente que não aceita que você tem a casa que você tem. E eu já vi crente que não aceita a casa alugada do outro. Ele fica incomodado. Mas por que não mora numa casa pior, menor? Misericórdia. Fala, Senhor, os olheiros, vai lá. Talvez em frente à tua casa tem uma marca de onde tem demônios colocados ali para espreitar a tua casa. Objetos enfeitiçados dentro da sua casa. Roupa de quando você serviu os impostos. Ah não, você jogou a roupa fora, mas você guardou uma pregadeira. Pastor, eu guardei essa pregadeira, essa flor da pombagira. E aí você quer colocar o sangue lá na sua casa? Você marcou a tua casa adulterando dentro da sua casa. Vamos lá. Não adianta. Ou você traz para a luz. Qual a qualidade de pessoas que você deixou entrar lá dentro? E se você não mora sozinho, fala, Senhor, quem é que entrou aqui? Enquanto eu não estava. Isso é importante também. Fala, porque hoje, demônios de morte, demônios que reivindicam caminhos, demônios que atormentam a mente das pessoas, demônios de pesadelo, insônia, controlador de mente, controlador de mente. Essa pessoa não consegue ser ela, porque quando ela era criança, alguém passou um sangue endemoniado na boca dela. Alguém colocou um sangue endemoniado no alto da cabeça dela, um sangue de oferenda, respingou ela com sangue, e por isso a mente dela não consegue se render ao Evangelho, e por isso o coração dela não consegue se afetar por ninguém. Está repreendido, está cancelado. Meu Deus, o Senhor Jesus, Ele vai entrar dentro dessa casa. Fala, Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor vai entrar, o Senhor está entrando, e vai ser celebrada a Santa Ceia dentro da minha casa, na terceira semana, e tudo vai mudar. Declarei, tudo vai mudar, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Agradece pela reunião. Apresenta o teu coração para o Senhor. Apresenta. Mágoa, você que é reclamão, julgador, apresenta. O propenso à culpa, tem dó dos outros, apresenta o teu coração, tua alma. E o ministério de louvor já vai começar pelo coro. Porque tudo que há dentro de mim, apresenta o teu coração para Ele, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração
posicionados para tocar em trombeta. Trombeta é sentença, mas vai vir contra o mal. Você entendeu isso? Estão posicionados, alinhados. Eles vão trocar a trombeta em favor da libertação da tua alma. Pessoas que estão aqui. É forte, gente. Olha, se eu fosse você, porque o Senhor me mostra 3 anjos posicionados, com a trombeta na mão. É maldição familiar, é para quebrar, é para quebrar. É para quebrar. Quem tem ouvido espiritual, é para quebrar agora. Está vindo de geração em geração. É forte. Volta o teu coração para Ele. Manda esse espírito de vício embora. Esse espírito de doença física, manda embora. Sepultamento precoce. Aqui, manda embora, manda embora. A mente que não expande de jeito nenhum. Tem anjos posicionados. 3 trombetas. Gente. Aqui. Ia te alcançar. Presta atenção. Está tendo reviravolta. Gente, isso é saque no inferno. Você está tirando de lá a tua casa. Aleluia. Tem gente que vai ser curado de problema de coluna. Você vai subir aqui, você vai contar. Você vai subir aqui e você vai contar. É forte. É forte. Senhor, meu Deus, meu Pai, vai visitando agora as maldições hereditárias. Se você lembra nome de pai, fala. Se lembra nome de mãe, de avô, bisavô, vai pedindo assim: Senhor, eu quero trazer aqui os pecados de sangue praticados pela minha família, que eu conheço e que eu não conheço, acidental ou intencional. É muito forte. Senhor, eu confesso, mas eu não quero essa herança. Tudo dentro de mim que se comunica com estrutura de morte. Fala que você quer entender a palavra e viver a palavra. Tem gente que, eu não posso fazer. Fala: Senhor, eu quero entender e viver. Eu vou perdoar. Abre a boca, perdoa e libera. Solta a mala da culpa, em nome de Jesus. Solta. Solta a mala da culpa. Manda embora esse espírito de temor. Sai da minha direita. Sai da minha esquerda. Sai da minha frente. Sai de trás de mim. Sai debaixo dos meus pés. Sai das regiões celestiais acima da minha cabeça. Manda embora. Manda embora agora. Manda embora. É forte. É forte. Se compromete e glorifica pela palavra. Fala: tudo que eu tenho é a sua palavra. Não me deixa ser como os hebreus, que quiseram abrir mão da salvação, quiseram culpar o Moisés. Quem você tem culpado? Pelo amor de Deus, para de culpar as pessoas. Para de culpar teu pai. Para de culpar Deus. Para de culpar a tua mãe. Para de culpar. Para de culpar. Fala: Senhor, eu e a minha descendência, ou não vem, vai ter, nada vai chegar na minha descendência. Nenhuma herança maldita. Porque eu sei que a cruz de Cristo cobre as minhas transgressões, iniquidade e pecado.
Graças te dou, ó meu Senhor, por Jesus Cristo crucificado. Graças te dou pelo sangue derramado no Calvário. Este sangue, ele resgatou a minha vida. Este sangue lavou-me de todo pecado, dor e culpa. Este sangue me limpa e me purifica de todo o mal. Este sangue é o poder que me faz atravessar a oposição das trevas, porque as trevas não podem passar por este sangue. Senhor, que todo pacto seja quebrado e só Jesus Cristo entronizado, só Jesus Cristo magnificado e adorado. Leva-nos para os nossos lares, sob a guarda protetora da sua mão. Livra-nos de todo acidente, todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós. Você que crê, diga amém. Amém. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Você que eu ungi a mão domingo porque quebrou a campanha, pode aparecer aqui na frente que eu vou te ungir.